amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, sempre com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala. E para participar desta edição do dia 22 de dezembro, às portas do Natal, às portas de um ano novo, deputado federal José Aníbal. Que bom tê-lo aqui, Zé Aníbal. Muito obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado de estar com você aqui hoje, na véspera do Natal e do Ano Novo. Você atualmente é deputado federal, né, PSDB. Agora eu não posso te conter uma pergunta. Como é que alguém com uma reeleição praticamente garantida como José Aníbal, de repente fica sem mandato? Porque você agora é suplente de senador. Primeiro suplente do Serra. O Zé Serra foi eleito senador, você compõe a chapa dele como primeiro suplente. Mas aí depois eu vou... Uma pergunta que fiz há 10 anos para você. Mas olha, o que eu acho, Copé, é que a política é feita também de gestos. A política é feita de entendimentos, convergências. Nós tivemos uma grande oportunidade agora de deslocar esse partido que está no poder há tantos anos com o nosso candidato Aécio Neves. Houve um grande movimento de agregação, de composição, de entendimento no PSDB e do PSDB com outras forças políticas. Aqui em São Paulo, foi importante fazer algo com essa dimensão. Eu fiz até porque eu também imaginei ser um possível candidato ao Senado. Eu fiz essa pergunta para você quando você foi candidato ao Senado... Em 2002. 2002, há 12 anos. 12 anos. E aí o Serra... E tive 5 milhões de votos, uma campanha muito curta, foi um resultado extraordinário. O Serra me disse que não estava contemplando essa hipótese, então eu fiquei mais à vontade. Mas depois ele admitiu entrar nessa disputa e tal, para senador. E eu cheguei a pensar, inclusive, tudo bem, saindo ele para senador, eu vou à reeleição. Mas o próprio governador Geraldo Alckmin sugeriu, não, você podia ser o primeiro suplente do Serra, tal. E olha, eu faço isso, às vezes as pessoas não acreditam. Eu não sou um político que só me sinto em condições de fazer política se tiver mandato. Eu já fiz muita política sem mandato. Eu continuo fazendo. Mas o conceito no Brasil é que sem mandato o político não exerce a função. Mas olha, eu lembro que quando eu pedi para o Senado em 2002, 2003 e 2004, eu fiquei sem mandato. E fui extremamente participante, ativo, participante. E ia a Brasília, conversava, reunia, propunha, escrevia, enfim, além das minhas atividades profissionais. E em 2004, inclusive, eu fiz o programa do Serra para a Prefeitura de São Paulo. Foi até um movimento bonito, porque havia muita insatisfação com a Marta Suplicy, que era prefeita. Havia insatisfação, pessoal de saúde, pessoal de habitação e tal, diferentes áreas. Nós agregamos todas essas pessoas. Quando nós entregamos o programa para o Serra, numa reunião lá no Clube Holmes, foram 1.500 pessoas que ajudaram a elaborar aquele programa. E a partir dali houve uma pressão fortíssima para que eu fosse candidato a vereador. E eu não queria mesmo. Falei, não, olha, eu estou aí, vou ajudar. Eu me lembro disso, era exatamente essa parte da pergunta que eu ia fazer, porque você relutou. Uma pressão enorme. Eu lembro que o Arthur Vigílio, que é o nosso prefeito hoje de Manaus, ele veio aqui em São Paulo, foi na minha casa com um pedaço, uma folha de papel, 10 razões para eu ser candidato a vereador. Uma delas era essa, que o político não pode ficar sem mandato e tal. Acabei sendo, uma campanha curta, mas extraordinária. A população de São Paulo foi muito generosa comigo. Eu tive 167 mil votos para vereador, numa campanha bem curta e onde eu pude conversar bem com a população das diferentes áreas da cidade de Tiradentes, a Perus, de Capão Redondo, passando pelo Ibirapuera, enfim, conversei com a cidade inteira, procurei ampliar a interlocução o mais possível, até porque, como eu tinha coordenado a elaboração do programa de governo, eu estava com uma visão muito atualizada dos desafios que a cidade tem, né? Mas, enfim, é isso. Foi um entendimento assim, uma disposição que eu tive para que realmente tivesse da tua parte. Da minha parte, para que tivéssemos uma convergência
forte aqui em São Paulo, que ajudou certamente, tudo que converge ajuda, na reeleição do governador no primeiro turno e nessa extraordinária votação que o Aécio Neves teve em São Paulo. Mas, Aníbal, qual a tua expectativa com relação à primeira suplência ou à suplência de um senador? O que pode, um cargo de expectativa, o que se pode fazer nessa função? Olha, posso chamar de função? Claro, não existe uma função, não existe nenhuma responsabilidade formal. Uma assim. expectativa, né? Eu já conversei com o Serra, trocamos ideia de coisas que são importantes fazer, falamos muito de reforma política, não é? Ele tem uma ideia que eu acho interessante. Já na eleição de 2016, nas cidades de mais de 200 mil habitantes, fazer um ensaio de eleição de vereadores através do voto distrital. Outro dia eu vi até que ele participou de um debate que o Michel Temer, que é o vice-presidente, e o ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, manifestaram interesse nessa ideia. Porque se você tem que mudar, a principal mudança é sobre a forma de constituição da representação parlamentar. E o voto distrital, ninguém pode questionar isso, porque é a realidade. O voto distrital, ele aproxima o eleitor do eleito. Porque você vai ter no teu distrito, de quem está nos vendo aqui, no seu município, dependendo do número de vereadores que tem, se tiver 20, cria 20 distritos. Então, no seu distrito vão ter 6, 8, 10 candidatos. Não vão ter 500, entendeu? Sim. Quer dizer, você vai poder dialogar. Isso não é uma proposta que se adequa mais a um sistema parlamentarista? Olha, vamos fazer um ensaio no plano municipal e depois vamos ver como é que a coisa evolui. Os sistemas parlamentaristas todos têm voto distrital, não é? Mas o sistema americano também é voto distrital. Sim. Não é? É uma eleição indireta. Então a cada 2 anos, Sim. eles, inclusive, renovam o parlamento. Sim. Aliás, é uma bobagem isso que eu ouço muita gente dizer. Não, vamos ver uma eleição só a cada 5 anos, junta tudo. Bobagem. O que assusta hoje, o que preocupa hoje, é que a eleição no Brasil está muito fortemente associada a dinheiro. Gasta-se uma fortuna. Cada vez mais. De dinheiro público, inclusive. E dinheiro público, inclusive, dinheiro de propina. Essa história dinheiro de propina. Não, mas essa história de financiamento público já existe. Já existe há a verba bom dos tempo. partidos, um monte de coisa que só está se agravando e Sim. ajudando a aumentar a deformação do nosso sistema político partidário. 30 partidos, 28 parece com representação no parlamento. Zacopé, você não imagina ele estar lá no parlamento. Como tivemos há 2, 3 semanas atrás votações acirradas, intensas. Bom, caminhamento de voto. Atualmente deve ter uns 12, 14 que caminham voto. Porque são os partidos, cada um vai encaminhar o seu líder. Imagina na próxima legislatura, a partir de fevereiro do ano que vem, vão ser 26 ou 28. Só isso já leva meia hora. 28 lideranças para se manifestarem. Porque o centro não vai lá dizer o PSDB vota sim, ou vota não, ou vota obstrução, ou vota contra. Enfim, ele vai lá e dá algum elemento de razão para aquele voto. Não pode, isso não existe em país nenhum do mundo. Parlamento com 26 partidos. É por quê? Porque você faz um partido, você tem acesso a fundo partidário, isso, aquilo, outro, tem tempo de televisão, você negocia isso, exatamente. Já existe o dinheiro público, então essas campanhas estão custando uma fortuna. Sim. Voto distrital, você derruba o custo de campanha lá embaixo. Mas lá embaixo. Porque o voto distrital, de vereador, você faz o distrito do Capão Redondo. Você vai ter que ficar no Capão Redondo, pedindo voto ali, a população do Capão Redondo, dizendo a eles o que ele espera fazer ali em função do bairro, do distrito de Capão Redondo, compromisso firme, etc. Enfim, ele vincula mais a ação política dele ao bairro e inibe muito fortemente o uso de dinheiro em campanha. Você agora me permite, quando você se referiu à tua eleição como vereador, você teve 150 mil votos. 167. Eu ia dar um número redondo, mas 167 mil votos. Para um candidato distrital, isso não se aplica. Não se aplicaria. Você não teve voto. Eu teria que distrito. me concentrar. Teve vários distritos que eu fui o mais votado. Sim. Mas eu teria que me concentrar num distrito. Com essa votação tem que ter sido bem votado. Concentrar num distrito, Sim. onde eu moro. Sim. Faz-se um distrito ali,
quando nós temos 54 vereadores em São Paulo, temos distrito de 150 mil eleitores, em média. Ali eu ia disputar para tentar ser o mais votado. Os franceses, eles avançaram mais ainda nisso. Na eleição para a Assembleia Nacional, é voto distrital, e naquele distrito concorrem 10 deputados. Se nenhum dos 10 tiver 50% mais um dos votos, tem segundo turno no domingo seguinte entre os dois mais votados. Sim. Quer dizer, o cara se elege realmente com apoio, seja no primeiro turno, mas obrigatoriamente no segundo turno, de mais da metade dos eleitores daquele distrito. Então ele está comprometido mesmo ali, entendeu? Senão ele não volta. Zé Aníbal, atual deputado federal. Zé Aníbal, o senhor poderá ser colega do senador Aécio Neves, que concorreu à presidência da República por seu partido e recentemente declarou que não perdeu a eleição para um partido, mas sim para uma organização criminosa. Como o senhor analisa essa declaração do Aécio Neves? Seria isso mesmo? Eleição pode ser considerada eleição pesada? Zancopé, semana passada, os Correios, uma extraordinária instituição, declarou que não vai pagar os funcionários dia 19 de dezembro, como normalmente paga. Vai pagar no dia 31 de dezembro. Por quê? A própria diretoria da empresa reconhece que fez na fundação dos Correios, fundação dos funcionários do Correio, aplicações ruinosas, mal feitas, e investimentos mal feitos. E está impactando a situação financeira de toda a instituição. Correios, fundos de pensão, Eletrobras, Petrobras, organização criminosa. Ocuparam todo o espaço público de autarquias, empresas, enfim, instituições, para negociar, para levantar dinheiro, uma corrupção generalizada. E na cabeça disso quem está? O PT. É o PT que é o chefe da orquestra desse movimento todo. Então, o Aécio tem razão. As pessoas estão vendo isso. Olha, hoje, não sei se hoje, mas desses dias aí, saiu uma reportagem dizendo o seguinte: o PT contempla se aproximar ou se entender com Eduardo Cunha, do PMDB, para presidente da Câmara, com base em 3 preocupações dos petistas. Que o Eduardo Cunha assuma um compromisso de não renovar a CPI da Petrobras, extinguir. 2, que ele não ceda a nenhum apelo, a nenhuma iniciativa da oposição com relação ao impeachment da Dilma, porque eles estão preocupados com isso. E 3, que ele consiga ajudar o PT a administrar os parlamentares que vão aparecer na lista do Petrolão. Ô Zancopé, isso é uma agenda para o país ou é uma agenda para a criminalidade? Não é uma agenda para o país. Hein? É para a criminalidade isso. Mas, Zé Aníbal, como você analisa essa polarização? Porque a campanha para presidente, vamos nos colocar na campanha para presidente, ela, lógico, a presidente na reeleição, ela tinha, né, a sua possibilidade de ser reeleita, então ela já saiu com uma preferência muito grande. Aí a Marina Silva, depois que ela assumiu uma candidatura, ela superou o Aécio, e depois, nos últimos dias ali, o Aécio, a Marina reduziu o seu índice, o Aécio subiu, e na votação em si foi muito próximo. Já no primeiro turno, o Aécio passou para o segundo turno com uma votação expressiva e que não era considerada até então. Ninguém imaginava que o Aécio poderia até ir para o segundo turno, mas não com uma votação expressiva. Quando nós chegamos no segundo turno, aí nós cumprimos exatamente o papel de uma eleição em 2 turnos, né? Quase que a polarização. Mas foi uma surpresa que o Aécio tivesse chegado dentro da margem de erro, 2 para cá, 2 para lá, porque foram 4 pontos de diferença. Né? Na tua análise, o que trouxe essa mudança do cenário que se apresentava nas pesquisas? Olha, o impacto da morte do Eduardo não foi uma coisa pequena, foi uma coisa muito forte, né? O Brasil inteiro ficou em trauma durante vários dias. E isso teve algum impacto também na ascensão da Marina, a partir do momento que ela substituiu o Eduardo como candidato.
Então tem esse lado da emoção, do impacto, não é? E tem um outro lado também, que a Marina tinha participado de uma eleição, 4 anos atrás, onde ela teve mais de 20 milhões de votos. Então não era uma pessoa qualquer. E uma pessoa que tem ideias. Ainda estava no recall dos eleitores, seria isso? Uma candidata que estava também querendo trabalhar bem a insatisfação da sociedade. Ela verbalizava bem isso aí e colocando algumas alternativas. Eu nunca tive dúvida que o Aécio ia para o segundo turno. Basta ver minhas redes sociais, no começo de setembro, onde o Aécio chegou a ter 14 ou 16, eu disse, olha, mas a Marina é uma boa candidata. Mas o Aécio, ele está dentro de um contexto, né, de candidatura, da candidatura dele, de apoiamentos, né, de densidade política e eleitoral, que é maior do que o da Marina. Passada a emoção, visto o embate, vista a violência da campanha petista, não era uma campanha afirmando posições, era uma campanha destruindo o adversário pessoalmente. Sim. Era destruição pessoal. Inclusive aquele filme sórdido, mostrando que a Marina ia pôr um banqueiro no Banco Central e ia tirar comida da mesa dos trabalhadores. Isso é um estelionato puro, né? A comida desaparecia da mesa. A comida desaparecia, uma coisa bárbara. Quer dizer, aquilo é uma violência. Bom, então eu acho que o Aécio foi muito persistente, ele não desanimou em nenhum momento, foi afirmando a candidatura, dizendo o que ele imaginava fazer, sendo muito claro em questões essenciais, como segurança. Ele foi muito claro nisso aí, onde essa presidente atual se omitiu completamente e continua se omitindo. Ele foi claro na questão da saúde, na educação, que ele deu como referência a educação de Minas, que é uma educação que tem muito bons resultados, enfim. E ele adquiriu a densidade necessária para o segundo turno. De modo que não me surpreendeu que ele tenha ido no segundo turno. Me surpreendeu que ele não tenha ganho a eleição. Eu tinha a partir de um certo momento, já na última semana, parecia existir uma onda, não é? Só que essa onda não chegou por igual em todo lugar e, infelizmente, não deu por muito pouco. Mas isso era percepção de PSDBista, de tucano? Ou... Não, eu conversava com o Brasil inteiro. Eu conversava com o Teotônio em Alagoas, conversava com o Marconi Perillo em Goiás, conversava com os amigos do Pará, o Arthur Vigílio, todos dizendo, olha, está melhorando, está melhorando. A gente sente que é uma melhora. Os amigos de Pernambuco, o pessoal no Rio. Isso já no segundo turno. Já no segundo turno, né? Claro, vamos reconhecer, né? O resultado em Minas foi um resultado que realmente a gente não conseguiu prever como aconteceu, do jeito que aconteceu. Mas conseguiu identificar depois? Eu acho que aí houve um problema já no primeiro turno, né? Que nos levou à derrota para o governo de Minas no primeiro turno. Isso foi muito ruim, porque deu um discurso ao adversário muito forte no segundo turno contra as nossas administrações, embora o Oeste tenha saído avaliado do governo de Minas há 4 anos atrás, com 92%, em 2012, quando ele saiu, 92% de avaliação positiva. Mas isso não, o adversário conseguiu trabalhar sobre isso, inclusive com mentiras, que o próprio Oeste depois mostrou, de escolas, disso, daquilo outro, mas conseguiram transformar mentiras em verdades, essa campanha de alta truculência e ataque muito pessoal, e o resultado aconteceu, negativamente. Zé Aníbal, deputado federal, conosco no Gente que Fala. Nos anos 60, o senhor foi perseguido durante o regime militar, exilou-se no Chile, na França. Ao voltar ao país, juntou-se às várias lideranças na luta pela redemocratização. Veio em 85 e hoje muitos daqueles nomes estão no poder, como deputados, senadores, governadores, presidentes. A pergunta ao deputado José Aníbal ou ao líder daquele período: esse é o Brasil que você imaginou naquela época? Olha, eu acho que o Brasil evoluiu bem, né, desde o Plano Real. O Plano Real foi um ato de sensatez, de racionalidade e de compromisso com os trabalhadores, com o povo brasileiro. Porque o princípio era o seguinte: inflação destrói a renda do trabalhador, destrói o salário do trabalhador. Ele está mais indefeso para se proteger do que qualquer outro, sobretudo aquele que ganha menos. Então, nós conseguimos esse grande avanço. Mas só segurar a inflação era insuficiente. Tinha que reformar o Estado, fazer reformas. O Brasil é um país muito injusto, muito desigual. E a gente avançou um pouco na reforma previdenciária, fizemos uma reforma patrimonial,
que permitiu a Petrobras, logo depois da Lei do Petróleo de 97, se tornar essa mega empresa que eles estão destruindo, porque a Petrobras, submetida à concorrência, ela cresceu. Sim. A massa crítica da Petrobras é muito boa, o quadro que ela tem de funcionários, de pesquisa, disso, daquilo. Então, o Brasil começou a pegar rumo. O Lula, ardiloso e beneficiado por uma situação internacional extraordinária, né, as nossas commodities, o minério de ferro e tudo mais, carne e soja e tal, viveu um período de calmaria, de positivo. Período da bonança. Período da bonança. Ele deu lá uma desestabilizada com o mensalão e tal, mas ele se segurou, né? Agora, o governo Dilma é um desastre. É uma ruína. E eu não sei quanto vai demorar para a gente resolver essa ruína. Retomar uma... É uma ruína. Eu estava vendo hoje, não sei se faz a comparação, os indicativos em 2010 e os indicativos de 2014. É um desastre. É um desastre. Você sai de uma situação alvissareira, estimulante, confortável, e entra num buraco. Ela desorganiza. Deixa eu dar um exemplo, os nossos ouvintes e telespectadores. O Brasil sempre teve o que os economistas chamam de formação bruta do capital fixo. Em síntese é o seguinte: quanto é que o país investe por ano em relação daquilo que ele produz? Né? Em 2010, o Brasil estava investindo 19,5%. É pouco. O ideal seria uns 25% ao ano de investimento sobre tudo aquilo que se produz, 25% transformado em investimento. Em estradas, hospitais, escola, ferrovia, tudo, fábricas, etc, etc. Pois bem, a China investe 44, 45. É um exemplo. Mas sim, os países de desenvolvimento semelhante ao nosso investem 24, 25. Agora, a China é integrante do BRICS. A China é um fenômeno. Sabe quanto vai ser? Agora, em 2014, está fechando? 16,5. Era 19,5 em 2010. Caiu para 16,5. Por quê? Porque o Zancopé, se ele é investidor, ele não confia nesse governo para investir no Brasil. As regras são mudadas. O cara perde dinheiro sem saber por quê. Ou o cara, enfim, te dar um exemplo. O setor elétrico, as coisas estavam caminhando. Ela inventou que ela ia derrubar a conta de luz da indústria, do comércio e das residências. Fez uma proposta. A gente argumentou, concordou com a ideia de reduzir a conta de luz, mas fazer isso num processo de transição. Disse, não, vou fazer de uma paulada só, 20% a menos. Ela acabou com o setor elétrico. A conta que o nosso ouvinte está pagando e que o telespectador está pagando hoje é maior do que era quando ela fez esse desastre, há 2 anos atrás. E o setor industrial do Brasil termina esse ano com a 4ª energia mais cara do mundo. Quer dizer, o propósito de reduzir a energia para melhorar a competitividade, aconteceu o contrário. Grave. O Tribunal de Contas da União, há 3 meses atrás, 2, disse que isto já custou 61 bilhões, mas não custou para o Espírito Santo. Custou para você, para mim, quem está nos vendo. Quem paga a conta ou para o Tesouro ou na conta. Ou o dinheiro estava lá no Tesouro que ela desviou para poder segurar, porque o setor está arrebentado. Você não consegue trazer investidor mais. Cara, como? Essa mulher muda a regra, por medida provisória. Na caneta. Inclusive, naquela memorável sessão de quase 20 horas do Congresso, eu falei, de uma fala lá, e me dirigi ao Renan Calheiros, dizendo, você foi o presidente, senador, dessa comissão mista que analisou a medida provisória do setor elétrico. E você recebeu uma incumbência do governo e cumpriu. Não aceitar nenhuma emenda. Zancopé, foram apresentadas 400 emendas, a medida provisória dela. Por quê? Porque o Brasil tem uma massa crítica nessa. Nós fizemos Itaipu, nós fizemos Ilha Solteira. O Brasil tem competência em matéria de energia como nenhum outro país. As nossas escolas, os nossos profissionais, ela não quis ouvir ninguém. Eu entendo do setor, não entende coisa nenhuma, fez um desastre. Mas ela não ouve ninguém. Não ouve ninguém. Não sei que seja não do ouve partido. ninguém. E a partir daí, ela enveredou por uma política de prende e arrebento, faça e aconteça, que é um desastre. As contas públicas desorganizadas. Então, a sua pergunta, é o país que eu queria? Bom, em grande medida é. Em grande medida é, no sentido que eu vejo que o Brasil hoje é uma sociedade que consolidou a democracia, instituições funcionam, né? As pessoas estão mais confiantes, mais dispostas a realizar e avançar e aprender mais, etc.
mas o governo é um desastre. Esse governo que está aí é uma ruína. Não sei como é que vai ser o ano que vem. Vamos esperar. Eu não tenho muita expectativa positiva. Zé Aníbal, nós estamos próximos de um intervalo, mas eu acho que você, em 3 minutos você responde. Eu disse que nos anos 60 você saiu do país, mas você se manteve em evidência, pelo menos me lembro, no seu período na França. Como é que você conseguia participar de lá para cá? Eu dei muita sorte. Eu cheguei lá e consegui terminar rapidamente os estudos em 74 e logo em seguida, em agosto de 74, agosto e setembro, eu fui contratado por um Instituto de Desenvolvimento, ligado à Universidade de Paris. E passei a ter um bom salário e dar seminários. O resto do tempo que eu fiquei na França, de 74 a 79, eu trabalhei nesse instituto, o que não é fácil, dei muita sorte. Maioria dos meus amigos, amigas que foram exilados para a França, tinham que se sujeitar a trabalho de garçom, de babysitter, disso, daquilo outro. Então, deu certo, eu aprendi muito com isso, viajei muito e consegui fazer uma coisa que, quer dizer, não só eu, mas eu fui um pouco o coordenador dessa iniciativa, que foi um comitê de apoio à luta pela anistia no Brasil. Nós fizemos um na França, com os padrinhos. Os padrinhos eram Jean-Paul Sartre, Monsieur Riobé, que era uma figura importante na igreja, Claude Julien, um grande jornalista, enfim. E aí, outros comitês foram sendo feitos, na Holanda, na Bélgica, em Portugal, na Suécia, onde estava o Gabeira, na Itália. E eu comecei a andar e... Bom, foi um movimento importante, porque era um apoio à luta pela democracia. Tinha aquele movimento feminino pela anistia no Brasil, que era a dona Terezinha Zerbini, uma das coordenadoras, que ainda está aí firme, e sintonizamos com eles. Isso foi importante, porque em vez de a gente ficar só denunciando as arbitrariedades e violência da ditadura, nós repercutimos toda a luta democrática aqui. As manifestações, as greves, as manifestações dos estudantes. Quer dizer, o Brasil estava querendo voltar à democracia. E disso deu origem à anistia, né? Sim. Em 79, que nos permitiu voltar. Você está acompanhando o Gente que Fala. Estamos hoje com o José Aníbal, que é deputado federal por São Paulo. Ele se elegeu recentemente na chapa do senador José Serra, o José Serra é eleito senador, e ele é o suplente do José Serra num eventual afastamento do senador no seu desempenho lá no Senado. Mas vamos aproveitá-lo hoje no nosso Gente que Fala. Estaremos de volta em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Conosco hoje o deputado federal José Aníbal, que é filiado ao PSDB e integra a chapa de José Serra, que foi eleito senador por São Paulo, portanto, ele agora é um político sem mandato. Até 31 de janeiro ainda tem um mandato de deputado federal. Exato, exato. Mas nós já fizemos referência a isso, e o Zé Aníbal é sempre muito simpático em abordar essa história que a gente sempre coloca, né? Sem mandato sem não mandato. É político, né? Que é um equívoco muito grande. É um equívoco grande. Mas, Zé Aníbal, falando de energia, o senhor foi secretário de Energia do Estado de São Paulo quando conseguiu que o setor passasse de 4ª para a 11ª posição no número de queixas do PROCON. É isso mesmo? Hoje, 23º Sim. no PROCON, setor elétrico. De qualquer forma, saiu de terceiro, né? Era um dos 3 primeiros. Olha, foi trabalho. Se você tiver regramento, se você tiver determinação, você faz. O que eu vi, logo que eu entrei em janeiro de 2011, mas escuta, como é que esse serviço de manutenção está tão precarizado? Como é que está demorando tanto o atendimento? Vamos estudar o balanço da empresa. E fomos estudar o balanço da empresa. Eu não tenho exatamente os números, mas era assim, em 2007 a empresa lucrou 200 milhões, em 2008, 400, 2009, 800, 2010, 1 bilhão e 100. Falei, peraí, então tem uma curva que é fortemente ascendente do lucro e uma curva que é descendente da qualidade do serviço. Vamos reaproximar essas curvas. Aí fomos em cima, batemos duro, vai ter que investir. Tem que investir em manutenção mais, tem que investir na agilização do religamento quando há interrupção, tem que investir em novas tecnologias de recepção da reclamação, uma central, hoje a Eletropaulo, dá o nome da empresa, que é a distribuidora da capital e da Grande São Paulo, à exceção de Guarulhos e outros pequenos municípios, ela tem uma central lá em Barueri, que é um negócio impressionante, detecta qualquer ocorrência. Instalou 3.000 relógios que fazem religação automática. Quando não há ruptura da rede, se for o galho cai e dá um curto-circuito, o religador automático funciona. Não precisa ir lá o caminhão para fazer a religação. Aquela atividade primária. Isso. Então, houve melhora substantiva. Além disso, nós trabalhamos num programa paulista de energia, né? E com gente altamente competente. Criamos um conselho, onde está o professor Goldenberger, onde está o Hildo Sauer, que é do Departamento de Física da USP, onde está o Davi Zilberstein, representantes das nossas 3 universidades, representantes das federações patronais, representantes enfim, gente do setor, e produzimos esse programa paulista de energia. Produzimos também um atlas eólico para saber onde é que em São Paulo tem mais potencialidade para geração de energia dos ventos, e tem 6 regiões que têm potencial de vento para isso. É correto afirmar que como é que seria? O ar, o vento de São Paulo não é tão... Não, veja bem, o do Rio Grande do Norte, do Ceará... Ceará você gosta de Aquirás. Você tem uma maior constância de ventos com mais intensidade, 9 quilômetros por segundo. Né? E tem também no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, você vê que são os extremos, as pontas. Perfeito. Mas em São Paulo você tem na região de Piedade e Sorocaba, à esquerda seria de a Jundiaí. Que permite isso? Tem. O estudo sobre isso, Zancopé, é um estudo sofisticadíssimo, levou 1 ano e meio. Você tem que combinar milhões de variáveis para poder estabelecer uma densidade média do vento. Na região de São Carlos, na região de Bauru e Jaú, o que falta desse governo federal é uma inteligência, uma maior competência, gestão. Você gera mais energia eólica dos ventos no Nordeste, porque o vento tem mais intensidade, 9 km por segundo, e aqui 7, 6,5, 7. É verdade. Só que gerando lá, você não consome lá. Sim.
você manda para cá. Mas e a transmissão disso? 2.000 quilômetros de transmissão. Você já perde alguma coisa na transmissão, não é? Mas encarece o custo assustadoramente. Custo. Se você gerar aqui, em Sorocaba, Piedade, você vai consumir ali mesmo. Sim. Ali, do lado. Vai puxar, não precisa nem linhão de transmissão. Pode ter 2 ou 3 torres para chegar na linha que distribui a região. Só aí você compensa. Mas o governo não faz isso, ele é incapaz, porque ele põe um preço único no leilão e o preço de São Paulo é maior. Sim. Só que o preço do Nordeste fica maior com essas externalidades. Quais são as externalidades? É que não é consumida lá, tem que transportar de lá para cá. Para levar, para montar lá, a produção desses equipamentos de eólica, em grande medida, é feita em São Paulo. Em Sorocaba, por sinal, é uma região que se produz muito, que é a torre e o aerogerador que fica lá em cima. Para levar isso para o Nordeste, custa uns 5%, 6% do valor do projeto a logística desse transporte. Aqui você produz praticamente ao lado de onde você vai instalar. Onde vai Nada consumir. disso. O governo é uma política burra e arrogante. É muito arrogante. Eles acham que são os sabe tudo. E estão provocando esse desastre. Tinha que já ter estimulado a energia eólica mais em São Paulo. Tinha que já ter estimulado a fotovoltaica, que é solar. Está tendo algumas iniciativas, nós vamos fazer, inclusive, o Palácio Bandeirantes. Deve estar inaugurando agora fotovoltaico com dinheiro de pesquisa e desenvolvimento, junto com a Eletropaulo. Tem outros projetos, o Parque Vila Lobo também, enfim. Tem iniciativa, mas o governo federal é distante disso. Zé Aníbal, você foi secretário de Energia do Estado de São Paulo. Aí energia precisa de água no Brasil. Nós estamos falando de eólica, energia eólica e tal, mas precisa de água. Precisa de água. São Pedro é culpado? Não, eu acho, olha, que... Podemos botar a culpa em São Pedro e ficamos tranquilos? Não, São Pedro pode ficar mais amistoso, mais generoso com a gente, né? Mas não pode pôr a culpa Ele nele, poderia né? ser mais generoso. Mais generoso, abrir mais a torneira sobre Sim. esse mês de dezembro. Ainda sentimos os efeitos. O mesmo grande vilão é o sistema Cantareira. Né? Mas aí a energia é para consumo humano, né? Sim. Consumo humano, nós estamos falando de outro, mais um leva ao outro, né? A água, o primeiro objetivo da água é o consumo humano. Sim. Depois os outros. Geração de energia, claro, agricultura, fundamental, mais até do que geração de energia, porque aí é alimentos. Eu estou colocando a Cantareira porque quando se fala em água, se fala na Cantareira. Não se relaciona ao fato, aliás, que é muito simples, que o horário de verão é para economizar água, não é para economizar energia. Aliás, é para economizar água, a água que gera energia. Exatamente, a reservação de água. Sim. Porque quanto mais reserva Nós não temos de água essa você cultura tem, no Brasil. mais energia você tem. Tá Sim. ali, a energia está ali, água. Quando Sim. ela passar na turbina, ela vai gerar energia. Perfeito. Né? O Brasil tem essa dádiva de ter um bom sistema hídrico. Geração hidrelétrica no Brasil, não sei exatamente o número hoje, mas deve estar em 3/4 de toda a geração do Brasil é origem hídrica. Sim. E 1/4 as outras formas, né? Termoelétrica, movida a gás, a carvão, inclusive, até a de carvão foi reativada. Termoelétrica não foi um grande engodo naquela história do gasoduto dos Los Hermanos? Não, veja bem, tem problemas sérios, mas a termoelétrica é uma energia de reserva. Você tem o teu sistema elétrico tal, organizado, e você cria energia de reserva para alguma eventualidade como essa. Você tem escassez de chuva. O que aconteceu nesse período, onde as termoelétricas foram bem exigidas. Exatamente. Agora, é uma energia cara, altamente poluente. O governo não dá atenção, por exemplo, bagaço palha de cana. Nós já temos instalado em São Paulo uns 6.000 megawatts de energia gerada com bagaço e palha de cana. Antes era só o bagaço. Agora é a palha também. A palha tem um poder calórico maior do que o bagaço. Sim. Nós temos essa tecnologia, tudo produzido aqui, indústrias daqui, jovens aqui que montaram empresa, turbina, tudo feito aqui, e eles não estimulam a geração com bagaço e palha de cana. Nós já podíamos estar próximo a uma Itaipu com bagaço e palha de cana. O governo não estimula nada. Agora houve uma pequena melhora, 10 projetos foram contratados no último leilão, 8 ou 10. Ainda é pouco, dá para fazer mais. Porque aí você não está tendo que fazer
na térmica. A térmica é cara, movida a gás, movida a óleo diesel, óleo combustível ou carvão. Cara e poluente. Mas, de qualquer maneira, vai ter, nesse momento, que fazer uma política forte para acelerar essas fontes renováveis, bagaço e palha de cana, todo aproveitamento hidrelétrico que puder ter, hídrico, que se faça, e também a energia do vento e a energia solar. Com relação à água para beber, você vê que a crise é grave. Eu me desvirtuei um pouco quando citei a Cantareira, porque isso não é um mas vou voltar assunto à Cantareira de uma já. secretaria de Agora, energia. não é, mas a gente, Mas tudo bem, tem tudo que bem. falar sobre isso, Mas que é uma depois coisa que preocupa as pessoas. É. Você veja, a Califórnia está há 4 anos sem água. Sim. Se você tiver uma casa na Califórnia com grama e a grama estiver verde, a população vai te hostilizar. A grama tem que estar queimada. A água é consumo humano. Então, as pessoas estão se readaptando. Tomara que essa situação possa ser resolvida, bem resolvida ao longo dos anos, com fontes adicionais de fornecimento de água para a nossa grande São Paulo. Mas, de qualquer maneira, não é pequeno o número de cientistas que mostram que é uma mudança climática. Sim. E que isso impacta a disponibilidade de água em determinadas regiões. E a região nossa aqui em São Paulo, esse último ano, tem sofrido de uma forma inclemente a ausência de chuva, a redução dos estoques de água, etc, etc. Cada um faz a sua parte. Na minha casa, atualmente, primeiro começamos a usar copo de plástico. Aí depois descobri que tem copo de papel. Então nós estamos usando copo de papel, Qual é a diferença? xicrinha de cabelo, porque eu não tenho que lavar. Mas e o plástico também é descartável. Não, plástico eu jogo fora. Sim, não, mas e o papel também. Agora, o papel é mais fácil de ser absorvido pela Ser natureza. descartado. Né? O plástico é mais complicado. Sim. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu fui lavar uma taça como essa que nós estamos tendo aqui. Essa taça está suja, a pessoa vai lavar, fiquei calculando, gasta pelo menos 1 litro d'água. Sim. Se eu estiver tomando com um copo de papel, sugiro que você acione a produção do programa. Pelo contrário, você está dando um exemplo. O copo de papel você joga fora depois. Você não vai gastar 1 litro de água para lavar aquele copo. É 1 litro de água. Sim. Você pensa em 1 milhão de copos, são 1 milhão de litros de água. Você saboar, né? Sim. Depois põe na torneira, tal, lavar, tirar todo o sabão. Quer dizer, cada um fazer a sua parte. Né? Vamos, a água é um dos bens mais preciosos que nós temos. Então, tem o Brasil, nós, sermos conhecidos por termos uma capacidade hídrica extraordinária, etc., nunca tivemos uma preocupação, a não ser nas áreas do Nordeste, com seca, etc. Não tivemos maior preocupação com água, mas agora devemos ter. Isso não é um problema do governo, nem só de São Pedro, né? Nem só de gestão. Tem um pouco de tudo. Agora todo mundo está muito mais atento, as empresas que fornecem estão muito mais atentas, estão muito mais empenhadas em desenhar cenários onde as fontes alternativas ou adicionais de fornecimento estejam presentes, etc, etc. Mas, Aníbal, quando eu perguntei e citei a Cantareira, como secretário de Energia do Estado de São Paulo, houve reflexo na geração de energia? Era essa a minha pergunta que eu... Ainda não. Não. Ainda não. Corremos São Paulo o risco tem disso? uma... Sim, dos reservatórios. Porque quando eu citei Cantareira, é exatamente isso. Nós temos, quando falamos de escassez de água, nós temos a água do consumo humano. Mas nós temos a água de geração de energia. Então, se falta água para consumo humano, também pode faltar água para a geração de energia. Com certeza vai faltar, porque Sim. a prioridade vai ser o consumo humano sempre. O Paranazão, que é o rio que nós temos aí, nossa fronteira com o Mato Grosso. Paranazão, ele tem uma primeira usina hidrelétrica, que é o orgulho da engenharia de São Paulo, que é a Ilha Solteira. Ela gera 3.500 megawatts de energia. Para você ter uma ideia, é metade de toda a energia que São Paulo, praticamente a metade, um pouco menos, que a grande São Paulo consome nos horários de pico, que é o maior centro consumidor de energia do Brasil. Então, é uma enorme usina hidroelétrica, ela tem um grande reservatório. Logo abaixo dela tem uma outra chamada Jupiá, que é regulada por Ilha Solteira e gera 1.500 megawatts. Só isso são 5.000 megawatts. É muita energia. E logo abaixo tem Porto Primavera.
usina Sérgio Mota. Isso. As 3 estão ali, encadeadas, uma na outra. Sim, sim. E depois de Porto Primavera, aquela água vai para onde? Itaipu. Itaipu. A maior hidrelétrica do mundo. Fala que é a chinesa, mas a nossa, em geração firme, é maior que a chinesa até aqui. Mas, enfim, o que importa é uma mega usina de geração de energia com água. Sequencial ali, né? Imagina algum problema nesse reservatório. O reservatório básico é o de Ilha Solteira. Sim. É a Ilha Solteira que administra. Tá? O governo está tentando, corretamente, o operador nacional do sistema, poupar o mais possível essa reservação de água. Mas, certamente, pode ser que em algum momento tenha algum problema. Tenha que reduzir a geração, porque a água vai ser insuficiente para manter. Vem daqui essa redução que possa acontecer? Não, isso é o operador nacional do sistema, que é órgão do governo federal. Sim. Porque o que é? O Brasil tem um sistema interligado. Lá onde eu nasci, Perfeito. em Rondônia, está ligado aqui em São Paulo, Ceará, está ligado. O operador nacional do sistema, ele sabe todas as fontes de geração, todas as linhas de transmissão e o consumo nas diferentes horários do Brasil, ele sabe. Então, ele fica administrando. Solta mais energia ali, segura mais energia aqui, aciona mais as térmicas. As térmicas têm um problema, que elas são feitas para funcionar não permanentemente. Sim. Elas têm problema de manutenção, tá? Diferente de uma hidrelétrica. A hidrelétrica solta a água, fica naquela turbina e vai embora. Botou a água ali para girar a turbina, ela vai girar 1 ano, 2 até anos, 10 anos, vai girando. Exige alguma manutenção. Quando tem uma manutenção? Termoelétrica não, é um motor de carro. Uhum. Estou mal comparando, mas é isso aí. Sem contar o desastre ecológico que provoca. Que provoca, porque emite a refrigeração. Aí, então, também. Nós estamos ali operando meio no limite, sabe? Tá? Do mesmo modo que esse governo flertou com a inflação e estourou a inflação, Sim. a inflação está fora da meta há 5 meses, acima da meta, esse governo flerta com a questão elétrica, porque a arrogância da presidente, a postura autocrática dela de fazer do jeito que ela fez, resultou nesse desastre. Ela não vai dar o bastão a torcer. Ela é incapaz de chegar aos brasileiros e dizer, olha, se você reduzir o seu consumo de energia sem nenhum impacto na sua qualidade de vida, porque não precisa, vai ser bom para o seu bolso. Realmente desenvolva o hábito de usar o interruptor todo o tempo. Saiu do ambiente, desliga. Na Alemanha, o pessoal faz isso porque o custo da Alemanha residencial, o custo da energia residencial na Alemanha é enorme. O cara tem família na Alemanha que fala, o ideal é você ter 2, 3 lâmpadas acesas na sua casa de cada vez. Porque se está na cozinha, tem uma, está na sala outra, e alguém está no quarto outra. Mas saiu do ambiente... O quarto de preferência apagado, apaga, né? Apaga, lógico. Mas essa cultura não existe, lamentavelmente. Tem gente que no Brasil apaga no quarto por outras razões. Sim. Não é por poupança. Né? Mas, se além de pelas outras razões puder apagar, tem 2, 3 pessoas lendo, vamos 2, 3 ler na sala. Estou fazendo. Mas é possível reduzir o consumo. É que a pessoa não pode partir do princípio, só uma lâmpada. Olha, se 5 milhões de pessoas partirem desse princípio e fizerem essa interrupção do fornecimento, né, são 5 milhões de lâmpadas. São 5 milhões de lâmpadas, né? Mas, Aníbal, já que você citou a Petrobras, vamos voltar ao assunto, já que é energia da mesma forma, não é? É inevitável falar da Petrobras. Já fez referência, mas é o foco de um grande escândalo de corrupção que desviou bilhões de reais para diversas campanhas políticas e tudo mais. E para enriquecimento ilícito. E qual a repercussão disso? Tremenda, né? No mundo inteiro, né? Aqui a gente está assustado ainda com tudo o que aconteceu, mas eu fico imaginando o pessoal da Petrobras, né? O teu time, o teu conhecimento, o teu relacionamento lá fora, o que traz? O que traz é uma insegurança enorme com relação à empresa. A Petrobras é a empresa petrolífera no mundo que mais investe nesse momento, no mundo. Ela tem um investimento na ordem de 35, 40 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais, 90 bilhões de reais. É mais do que a Exxon, que é a maior petrolífera do mundo, não chega a esse nível de investimento. Mas a Petrobras foi depredada, né? Exatamente porque a empresa começou a fazer um grande programa de investimento e começou a haver um grande assalto à empresa, né? Em todas as áreas. Todos os setores da empresa foram manipulados politicamente por indicações políticas que produziram
tudo está indicando mensalões, né? Vários mensalões, e em termos de volumes, de quantitativos, muito maior do que o do mensalão. Isso é uma coisa lamentável, acontecer com uma mega empresa como a Petrobras, com a competência que tem a Petrobras, e agora a Petrobras sofrendo consequências, inclusive com essa questão do preço do petróleo, né? Já está em 60, 70, baixa um pouco mais, aí o ponto de equilíbrio da operação do pré-sal pode desequilibrar. A empresa já não está com tanta facilidade assim, está com dificuldade de pagamento. A Petrobras tem um endividamento hoje de 300 bilhões. É um endividamento muito acima, várias vezes acima, do que a receita líquida, a geração de caixa líquida da Petrobras ano a ano. É 3, 4 vezes mais. Então, levar a empresa a uma situação que ela nunca viveu antes e nunca se imaginou que ela pudesse viver. Operações ruinosas, Passadena. É Passadena, viu, pessoal? Não é Passadina, não. Passadina é em inglês, em português é Passadena. Passadena. É. E é a nossa língua. Foi bem, foi bem em português que ela foi ativada. Que ela foi ativada. Essa refinaria de Abreu e Lima. Mas é de dar dó um negócio desse. Você projeta 2, 3 bilhões de dólares. Existe possibilidade de uma recuperação? Não vai recuperar nunca. Esse dinheiro foi jogado lá. Não tem como. O fato de ter gastado muito mais, o investimento ter sido muito maior do que o previsto, não vai nos permitir vender os derivados de petróleo gerados em Abreu Lima mais caro do que o do mercado. Então, não tem. E esse programa, tem outra megalomania, que é a Comperj, lá no Rio de Janeiro. Podiam ter feito um projeto focado, bem feito, começo, meio e fim, não. Fizeram uma megalomania de querer fazer indústria química, refinarias, indústria plástico, levar tudo para lá. Fizeram um movimento de terra de 82 milhões de metros cúbicos para preparar o terreno. É uma coisa gigantesca. Agora, tudo atrasado, tentando se concentrar numa refinaria. É muito dinheiro. Mário Covas diz, dinheiro público imobilizado, sem resultado para a população, é corrupção. Sim. Porque não rende. Você pôs o seu dinheiro. É você, pega a tua economia, quem está nos ouvindo, bom, vou investir naquele negocinho ali. Na expectativa de que daqui a um ano me dê retorno. Passa 2, 3, 4, 5, não acontece nada. Zé Então, Aníbal, é isso. Estamos no finalzinho do nosso Gente que Fala. Deixa eu perguntar para você, quem é o Zé Aníbal fora da política? Como político, tem uma atuação inquestionável. Né? Como é que é o Zé Aníbal fora da política nesse finalzinho para a gente aqui? Tem? Olha, tem, claro que tem. Respira política 25 horas por dia. Não, vou sugerir 2 livros aqui agora, que eu li essa semana aí. Sim. É o 1914, que é sobre o início da Segunda Guerra Mundial. Os jovens franceses, os intelectuais, sabe o que eles achavam? Que ia ser uma guerra de 2 semanas, 3 semanas. Vamos dar uma surra nesse imperador Guilherme da Alemanha aí, esse provocador, dar um tapa nele. 4 anos, 18 milhões de mortos. É a loucura que causou aquela guerra, uma insanidade. O outro é O Último Tango de Salvador Allende. Esse, olha, vale a pena ler. Que livraço, muito bem escrito. E para termos um nacional aqui, eu leio bem. Ademar. Olha, eu sugiro que vocês tragam o autor desse livro para ser entrevistado por você. Sim. Ele estudou bem, ele mora no interior de São Paulo, é Lovato, mas muito bem escrito, pesquisou, conheceu um personagem que foi muito importante na história política do Estado, 2, 3 vezes governador, prefeito e tal. Então eu leio, eu me reúno com os amigos, saímos para jantar, ou jantamos na casa de um ou de outro. Tenho muito interesse em cinema. Aliás, vai não muito sei ao se cinema? Consegue ir ao cinema? Uma vez por mês, pelo menos, eu vou, mas eu vejo em casa também. Né? Um que eu vi muito bom e sugiro Histórias Selvagens, um filme argentino que parece que vai até para o Oscar. Olha, filmaço, 6 episódios. Os argentinos estão bons. Mas você leva para casa os filmes? Né? Não, esse eu fui ver no cinema. Esse eu vi no cinema? Consegue ir ao cinema? Vou, é bom. Aliás, o dia que eu fui ver esse, foi no Belas Artes, uma senhora,
O senhor no cinema era domingo às 3 horas da tarde. Falei, domingo às 3 da tarde? Eu falei, não, nós ficamos contentes de ver que o senhor está aqui no cinema. Tal. Gostou do Belas Artes nesse novo formato? Tá legal, umas salas bom. grandes, tá bem, tá legal. Eu acho que foi uma conquista importante para a cidade. Sim. Eu gosto muito de arte, vou à exposição quando posso, tal, curto, converso, enfim. Eu tenho uma vida e gosto de conversar aí com as pessoas, ver. Tem uma pessoa que trabalha comigo, dona Cida. Ela é cozinheira. Eu falo, é a minha melhor consultora de economia. Porque ela me dá todas as informações. Eu vou em supermercado, hein? Eu não sou só de pedir para ele, não. Eu vou lá e compro. Eu guardo nota para comparar preço. Sim. 1 ano, 2 anos depois. Óleo Lisa, né? É uma referência para mim. O arroz, o feijão. Tem algum... Você citou o Lisa, tem alguns itens que você... Tem macarrão. Aqueles que são os mais consumidos pela população. Sim. E eu noto que já está havendo uma redução do consumo das famílias, infelizmente. Já houve uma redução, e essa redução pode crescer o ano que vem. Até porque a inflação vai comendo a renda, né? Sim. Foi isso que nós acabamos lá atrás e esse recuo não pode acontecer. Mas olha, então é isso, eu faço. E tenho muita satisfação de algumas coisas que eu fiz na política. Uma delas, só que eu vou mencionar aqui, que é a questão do ensino técnico e tecnológico. Depois que o nosso grande governador Covas recuperou as finanças da nossa instituição, a Paula Souza, e eu era o secretário. Você foi secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento. 99, 2000, 2001. A gente recomeçou a expansão do sistema. Nós tínhamos 7 faculdades de tecnologia. Fizemos a 8ª em A.E. Carvalho, na Zona Leste, a primeira faculdade pública e gratuita da Zona Leste de São Paulo, que tem mais de 4 milhões de habitantes. A primeira. Depois trabalhamos pela USP e tal, e novas FATECs foram sendo instaladas. Mas eram 7, fizemos essa 8ª e mais 4. Depois o governador Geraldo Alckmin fez mais 13. Sim. O Serra fez mais 20. Hoje São Paulo tem 60 FATECs. Num período de 15 anos, os nossos alunos das escolas técnicas e das faculdades de tecnologia eram 80 mil, hoje são 300 mil. É o plano mais bem elaborado e de maior resultado de qualificação profissional, ensino técnico e tecnológico do Brasil. Uma última para... Por que o ensino técnico no Brasil é tão contestado? Você dá uns números aí, mas a gente tem sempre o questionamento de que o ensino técnico não cumpre a sua finalidade. O ensino todo é questionável, mas por que esse... Olha, você fala com tanto entusiasmo. Naquilo que ele existe, né, ele cumpre muito bem a sua finalidade. De cada 10 alunos que saem de uma FATEC, Faculdade de Tecnologia, que são 3 anos, 9 saem empregados. De cada 10 alunos que saem de uma ETEC, 8 já saem empregados. O que há é que muitas vezes é uma mentirada, como esse governo tem feito, de falar do seu programa, como é o FENATEC, né? Sim. Pronatec. É como se fosse todo o Pronatec, fosse formação, qualificação técnica e tal. Não, tem qualificações muito do cotidiano, assim, do dia a dia, não resulta num profissional que vai se integrar no processo produtivo ou num processo de inovação tecnológica. É mais uma coisa de arrumar uma qualificação para a pessoa poder ter um emprego ali, ainda que precário, mas ter um emprego. Então, desqualifica a ideia. Não sai de lá, não forma os especialistas técnicos e tecnólogos capazes de dar ao Brasil uma condição melhor do ponto de vista de competitividade. É isso. A propaganda, mais uma vez, o excesso de propaganda desse governo desqualificando um caminho que é cheio de virtudes, que é o da qualificação técnica e tecnológica. A tua expectativa para 2015, que está às portas? Olha, eu vou desejar a todos um grande 2015, para todos nós, que todos nós possamos passar por este ano sem sofrer recuos. Mas não vai ser fácil. Vamos ver, vamos esperar que esse governo tenha um pouco mais de sensatez. Não é a sua prática comum, né? E nós vamos ser duros na oposição, na fiscalização, na cobrança, em apontar caminhos alternativos àqueles que, porventura, forem trilhados por esse governo. Até aqui, o governo Dilma, a meu juízo, é uma ruína. Fez o Brasil andar para trás. Os nossos indicadores, em boa medida, voltaram ao tempo do Collor. É pré-real. Pré-real. Taxa de investimento, crescimento,
a licenciosidade com relação à inflação e às contas públicas, pré-real. Aproxima muito a presidente Dilma do ex-presidente Collor. Zé Aníbal, grato por ter atendido o convite do Gente que Fala e ter nos proporcionado esse encontro. Muito obrigado a vocês, Zancopé, a toda a produção, a todos vocês. Espero que o ano que vem a gente volte a se encontrar, ainda que eu não tenha mandato. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, a produção é de Cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.